O culto espiritual, a verdadeira adoração, reside na atitude do coração. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto o ano litúrgico se encaminha para o seu fim e nos aproximamos do tempo litúrgico do Advento, a Palavra de Deus nessa segunda-feira nos oferece figuras de rara intensidade. Hoje, na liturgia, nós somos convidados a contemplar, lado a lado, a força silenciosa da viúva pobre e a firmeza inabalável do jovem Daniel. Ambos são protagonistas de um culto espiritual que transcende o visível e toca o coração de Deus. A primeira leitura do profeta Daniel, no capítulo 1, versículos do 1 ao 6 e versículos do 8 ao 20, nos apresenta um cenário de exílio e desolação. Observe no texto que Jerusalém foi saqueada, o templo foi profanado por Nabucodonosor e os seus utensílios sagrados, longe de seu lugar de culto, jaziam no tesouro do templo do seu Deus. Daniel capítulo 1, versículo 2. Em meio a esta catástrofe, se assim poderíamos dizer, Daniel e seus companheiros, jovens levados para a corte babilônica, enfrentam um dilema profundo. É-lhes oferecida a comida e o vinho do rei, mas Daniel resolveu em seu coração não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. A expressão hebraica lo it gadal, da raiz de gaal, significa literalmente não se ensoberbeça, não seja arrogante, não se defilar, não se poluir. Teologicamente, essa escolha de Daniel e seus companheiros de não se contaminarem não é meramente dietética. É uma profunda afirmação de identidade e a fidelidade a Deus e à aliança. Em um ambiente pagão que tentava assimilá-los, Daniel opta por manter a pureza ritual e ética, um verdadeiro templo interior, que não poderia ser despojado por nenhum imperador. Daniel e seus companheiros pedem uma prova de 10 dias se alimentando apenas de vegetais e água. Um teste de fé e confiança. Meus irmãos, minhas irmãs, e o que acontece aqui? Deus age. Deus fez com que Daniel encontrasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos. Daniel capítulo 1, versículo 9. A palavra hebraica ren, traduzida aqui por benevolência como simpatia, aponta para uma graça divina que inclina o coração do outro. Essa simpatia se torna um reconhecimento da dignidade interior e da integridade de Daniel. Ao final da prova, seus rostos estavam melhores e mais nutridos do que os de todos os jovens que comiam as iguarias do rei. É o que nós podemos confirmar no versículo 15 desse capítulo 1. Deus lhes concedeu sabedoria e discernimento que os capacitou a viver e testemunhar. Observe que quando nós lemos e proclamamos o Evangelho de hoje em São Lucas, no capítulo 21, versículos de 1 a 4, Jesus está no templo de Jerusalém observando as ofertas. Ele vê os ricos depositarem grandes quantias e então uma viúva muito pobre, aqui no versículo 2 desse capítulo 21, ele vê essa viúva lançar 2 moedinhas, do grego lepta, as menores moedas da época. Jesus, no entanto, declara: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos, pois todos aqueles que deram das suas sobras, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. São Lucas capítulo 21, versículos 3 e 4.
A expressão grega que nós encontramos no evangelho de hoje, holon ton bion autes, que significa tudo o que tinha para viver, é muito forte. O termo grego bios não se refere apenas a bens materiais, mas à vida, a vida humana, os meios de subsistência. Quer dizer, essa viúva deu a sua inteireza, a sua existência, confiando radicalmente em Deus para a sua providência. Observe que a miséria é precisamente essa pobreza extrema da viúva que, paradoxalmente, a torna rica aos olhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar vocês a compreenderem a profunda conexão entre a lógica de Daniel e a lógica da viúva. Quer dizer, a generosidade da mulher e a escolha de Daniel são privadas de ostentação. Eles não ostentam, eles têm apenas pouco, oferecem aquilo que muitos olhos não são capazes de ver. Ambos demonstram uma fé radical que arrisca a própria vida. O templo de Jerusalém, profanado no tempo de Daniel, e o templo visitado por Jesus, com sua tendência à tentação do mercado, não são o centro do verdadeiro culto. O culto espiritual, a verdadeira adoração, reside na atitude do coração. Os padres da Santa Igreja nos primeiros séculos do cristianismo nos ajudam a aprofundar essa visão. São João Crisóstomo, por exemplo, em sua homilia sobre Mateus, ele afirma: não é a quantidade do dom, mas a intenção do doador que Deus considera. E Santo Agostinho, no seu sermão 9 sobre o Novo Testamento, ecoa essa verdade. A pobre viúva deu mais que todos os ricos, porque eles deram da sua abundância, ela da sua necessidade, e deu tudo o que tinha. Observe que a totalidade do dom, a confiança plena que Jesus admira, e essa admiração de Jesus como benevolência, simpatia, é o reconhecimento divino da autenticidade da fé. No contexto do martírio que nós celebramos hoje em Santo André Dunglac e seus companheiros, nós vemos a radicalização dessa fidelidade. Santo André e seus companheiros, como Daniel, se recusaram a se contaminar com o que era impuro ou idólatra, mesmo que isso custasse a vida. Eles, como a viúva, entregaram tudo o que tinha para viver, a sua vida inteira em testemunho de Cristo, não por ostentação, mas por amor e confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados hoje, nessa segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, a examinar o nosso próprio culto espiritual. Podemos nos questionar: em que áreas de nossa vida somos chamados a não nos contaminar com os valores efêmeros do mundo, com o materialismo, com a superficialidade, com a falta de ética? Onde somos convidados a entregar tudo o que tinha para viver? Toda a nossa vida, nosso tempo, nossos talentos, nossa fé, em confiança total a Deus sem reservas. Peçamos a Deus que a dignidade de Daniel, que a tudo arrisca por sua integridade, e a generosidade da viúva que entrega a sua subsistência em total confiança, nos inspirem nessa jornada de fé. Que possamos, como eles, atrair a benevolência, a simpatia do céu e a admiração de Cristo, manifestando em nossas escolhas diárias um verdadeiro culto espiritual, entregando tudo o que temos para viver. Que Deus nos conceda a sabedoria para discernir e a coragem para viver com essa radicalidade, com essa fidelidade radical. Uma santa e abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.